Diego Amorim, hoje com um convidado para a gente conversar aqui no nosso Conexão Brasília, né, Diego? Exatamente, Nonato, às 7h08 aqui em Brasília, a gente tem a alegria de receber em nossos estúdios, na capital federal, Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula, gentilmente atendeu o nosso convite para essa entrevista. Ministro, bom dia, bem-vindo aqui ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Cumprimentar também os ouvintes, a audiência da rádio, o mais importante. Cumprimentar também a Michele Tromboni, Roberto Nonato, voz desconhecida do rádio brasileiro. Prazer enorme estar aqui à disposição. Alegria nossa. Ministro, vamos começar falando de emprego, claro. O Brasil vive hoje aí uma questão econômica, a gente está sempre esbarrando no noticiário do dólar, da inflação, sobretudo nesta semana, juros, Selic, ajuste fiscal, Banco Central, mas ao mesmo tempo o noticiário econômico precisa se voltar, vez ou outra, para os números do emprego, e nós temos o menor nível de desemprego para esse período aí inicial do ano de 2024, dentro da série histórica. A que o senhor atribui esses bons números do emprego a despeito de tantos ruídos que a gente está vendo na questão econômica, ministro? Veja, ruído é mais especulativo. Acho que é um ataque especulativo que a elite econômica do país e fora do país está nesse momento buscando, sei lá, se ampliar mais a sua rentabilidade, seu capital. Eu fico triste, Diego, toda vez que eu ouço que tem um novo bilionário brasileiro, porque esse é um novo bilionário brasileiro, seguramente ele está aplicando um processo de exploração às várias camadas que ele interage e a distribuição de renda acaba não acontecendo. O que os números refletem é o presidente Lula nos liderar e colocar as coisas em dia. Nós assumimos o país no ano passado uma situação bastante complicada. Não fosse a PEC da transição, o Brasil não tinha, a economia brasileira teria paralisado totalmente o ano passado. Agora, esses recursos, 300 bilhões que o governo anterior queimou no processo eleitoral, está fazendo falta. Está fazendo falta no orçamento, porque isso, quando queima, ele não volta. Você precisa arrumar alternativas. E o ministro Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, vem com muita maestria, conduzindo os rumos da economia e o planejamento de forma a criar condições da economia funcionar corretamente. O ministro, nosso vice-presidente Alckmin, da mesma forma, fez vários ajustes, levou ao presidente vários ajustes necessários na relação comercial, nas importações, exportações, as importações de vários produtos tiveram que passar por mexida de alíquota de importação. O governo anterior zerou um conjunto de materiais importados, imposto zero, e isso refletiu no desemprego no Brasil, em segmentos à beira de ser quebrados, e nós ajustamos isso ano passado. Então, o presidente Lula, na reconstrução, precisamos arrumar a casa. E uma das coisas arrumadas na casa foi em relação ao funcionamento da economia, na relação comercial, na condução da manutenção da inflação sob controle, ao mesmo tempo o investimento, anunciar investimento. Quando você anuncia investimento no PAC, no Minha Casa Minha Vida, infraestrutura, quando o BNDES volta a cumprir o seu papel de banco de desenvolvimento, você acaba criando uma situação, uma sinergia com o mundo empresarial, com a produção, e as coisas vão acontecendo. Eu vou citar um dado que chama muita atenção no emprego, que é o papel da indústria. Ano passado tivemos um saldo positivo de 1,5 milhão, 1.480.000, enfim, arredondando 1,5 milhão. Esse ano, em 5 meses, geramos 1.088.000 novos empregos formais, estou me referindo a emprego formal, e na indústria, desses 1.088.000 de 5 meses, gerou 209 mil empregos. 5 meses do ano passado foi 123 mil novos empregos, ou seja, do ano passado para esse ano a indústria cresceu 62% a mais esse ano de empregos que os respectivos 5 meses do ano passado. Eu chamo a atenção, registro isso como um destaque muito importante, porque o emprego na indústria significa emprego de melhor qualidade. Ele é de melhor qualidade porque a remuneração costuma ser superior ao do serviço e do comércio. E tem outro aspecto muito importante: o impacto de cada emprego gerado na indústria na cadeia produtiva gera mais do que o emprego gerado no serviço ou no comércio. Então esse é o papel, né, que nós estamos trabalhando fortemente, monitorando a cada dia.
dialogo muito com o ministro Haddad sobre todas as questões que nos cerca, e tenho certeza que nós vamos passar por esse nervosismo. Esse nervosismo acaba sendo causado um pequeno ruído de comunicação por parte do governo, né? A nossa comunicação, ela não está totalmente ajustada, adequada. Em que sentido, ministro? Nós estamos apanhando um pouco aí com as redes sociais, com a comunicação ao inverso da destruição da verdade. Então isso aqui eu acho que é um momento que a sociedade precisa prestar atenção nas redes sociais e buscar depurar o que tem ali, canais importantes que agrega valor, porque é uma agilidade muito importante, muito grande, isso é bom. Mas por outro lado, como a mentira corre ágil também e é fácil de vender, acaba provocando, né, uma comunicação que lá na ponta acaba não chegando corretamente. Nós estamos apanhando bastante nisso. 7h13, Michele Nonato. Bom, vou pegar daqui com o ministro. O ministro, o senhor tem defendido, inclusive uma entrevista recente, o fim do saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse fim do saque aniversário, ele não pode acabar tirando do trabalhador a liberdade dele escolher como quer utilizar o seu dinheiro, porque boa parte da crítica das pessoas ao FGTS é que ele acaba não rendendo como deveria, e a pessoa às vezes está passando por um momento de aperto, por um descontrole de dívidas, ele faz o saque aniversário e de algum modo consegue sanar momentaneamente ali a vida dele. Então isso não acaba, se a gente terminar com esse saque, prejudicando o próprio trabalhador em vez de ajudá-lo? Por que o senhor defende o fim do saque aniversário, ministro? Nonato, talvez fosse interessante você entrevistar um trabalhador, uma trabalhadora, entre mais de 8 milhões deles que foram demitidos e não conseguiram sacar o seu saldo do seu fundo de garantia que lhe pertence, como a crueldade desta lei do saque aniversário. Talvez fosse importante, porque eu estou aí enfrentando esse avalanche de debates e parece que eu estou com um papel de ministro malvado querendo prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras. Agora, tem mais de 8 milhões de trabalhadores que se socorreram disso que você falou, da liberdade de tomar para resolver uma situação ou para fazer uma festa, porque dinheiro fácil acaba atraindo atenção e o pessoal acaba no impulso tomando uma decisão qualquer e depois ele viu que fez falta a ele. Porque o que acontece? Quando você adere ao saque aniversário, em caso de demissão, você fica 2 anos sem poder sacar o seu saldo, mesmo que você o tenha. Vamos imaginar, Nonato, você tem 30 mil reais no fundo de garantia e você faz lá um consignado, um empréstimo de 10 mil reais, você antecipa 10 mil reais dos teus 30 mil, portanto 20 mil é seu, líquido certo. Então a tua obrigação é com os 10 mil que você antecipou, portanto, junto a uma instituição financeira qualquer. Mas a lei diz que ao você tomar essa decisão, em caso de demissão, você não pode sacar os teus 20 mil por 2 anos. É disso que se trata. Então, eu estou querendo corrigir uma excrescência que aconteceu com esta lei do saque aniversário. E corrigir uma outra coisa, Nonato, que é o seguinte: o Fundo de Garantia ele nasceu em substituição à estabilidade no emprego. Tinha estabilidade no emprego, serviço privado, acabou com a criação do Fundo de Garantia, seguramente por influência das multinacionais, quando estava chegando aqui, e fez essa exigência do governo na época e foi feito. O empregador deposita lá todo mês, né, para constituir essa poupança individual de cada trabalhador e trabalhadora para socorrê-lo no infortúnio do desemprego. E também para ser um mecanismo de fundo de investimento, em especial em habitação de baixa renda, em especial, mas também em saneamento básico, infraestrutura, onde tem saneamento básico no Brasil, mais de 90% passaram para o financiamento do Fundo de Garantia. Então, também tem uma função social aqui, mas em especial na habitação, para socorrer, né, essa construção do Minha Casa Minha Vida, tudo passa pelo Fundo de Garantia. Hoje nós temos a ordem de 100 bilhões alienados no Fundo de Garantia, portanto, diminuindo o potencial desse investimento de um lastreamento de 100 bilhões para mais habitação. Esse é o problema que o Brasil tem que olhar. Seguramente, mas eu queria dizer outra coisa, Nonato. Registrou direitinho o Fundo de Garantia. Agora eu vou falar de outro produto
é para não deixar o trabalhador vulnerável sem crédito para atender isso que você falou. Só para não perder o gancho, ministro, esse projeto, essa possibilidade do fim do saque aniversário está caminhando? Em que pé está isso? Eu vou dizer isso também, mas primeiro dizer desse produto que ele está casado com o fim do saque, o possível fim do saque aniversário, que é o consignado privado. Em 2003, primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, eu pessoalmente fiz uma sugestão ao presidente, construído lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, da qual eu estava presidente na época, observando que muitos trabalhadores naquela época estavam altamente endividados, não somente o sistema financeiro, mas também a agiotagem. E sugeri a ele um sistema que pudesse garantir um crédito mais barato para trabalhadores, que tivesse uma garantia a fornecer ao sistema financeiro para baixar a taxa, que era a folha do pagamento. Portanto, o consignado. Infelizmente, não pegou no privado. Ele funciona muito bem no serviço público, para os aposentados e pensionistas, mas no privado dependia de um convênio do seu empregador para que você pudesse tomar esse crédito. A grande, mas esmagadora maioria das empresas não fizeram esses convênios. Então, os trabalhadores ficaram privados de poder acessar um crédito mais barato. O governo anterior viu no Fundo de Garantia essa possibilidade, que garante o crédito mais barato, mas criou essa distorção para o próprio fundo e para o trabalhador em caso de demissão. Então, o que nós estamos, portanto, criando a partir de uma plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego, através do E-Social e do FGTS Digital, a possibilidade de esse trabalhador acessar qualquer instituição financeira que ele desejar para tomar o crédito mais barato. Ele não vai ficar descoberto, entendeu? Para responder a tua questão, que se não prejudicaria os trabalhadores por falta de crédito. Agora, nós estamos negociando com o sistema financeiro, estamos dando os últimos toques da tecnologia, porque isso aqui está entrando em fase de teste para não dar qualquer chabu tecnológico e atrapalhar esse processo, para aí você oferecer um projeto de lei para o Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional que vai ou não é o governo. O Congresso Nacional vai acatar, aceitar a lógica ou não. Estamos iniciando esse debate também, já fiz a primeira conversa com o presidente da Câmara sobre isso, e a preocupação evidente com a taxa, ela está colocada e nós estamos cuidando disso com muito carinho. Ministro, Michele aqui de São Paulo, eu gostaria de abordar com o senhor falou da importância da indústria para a geração de empregos, e o que o governo pode fazer ou ajudar para preservar os empregos na indústria automotiva, uma vez que há uma preocupação do setor em relação a essa invasão de carros chineses que, em sua maioria, são importados e acabam não gerando emprego aqui em solo brasileiro? Olha, Michele, essa é uma boa pergunta. Nós, liderado pelo ministro Alckmin, nós tomamos essa medida. Iniciou-se um processo gradativo de crescimento de taxa de importação dos carros importados, elétricos e híbrido, porque precisamos priorizar o nosso produto, que, aliás, é o melhor produto do ponto de vista tecnológico, ambiental, é o carro híbrido brasileiro, a partir das nossas matrizes, a partir do álcool. Então, eu costumo dizer que o carro híbrido brasileiro é mais eficiente que o 100% elétrico europeu, chinês, japonês, americano. Estava conversando com um dirigente de uma empresa chinesa que está chegando no Brasil, vai produzir aqui, e ele falava, Xangai não pode mais entrar carro a combustão. Então a poluição baixou drasticamente, porque só tem carro elétrico. Aí eu perguntei a ele, mas onde é produzido a eletricidade? É em Xangai? Não, é bem distante, porque a matriz energética é carvão. Portanto, polui o ambiente. E, portanto, o carro, quando você olha, o pessoal costuma brincar, do berço ao túmulo, o carro brasileiro é muito mais eficiente do ponto de vista ecológico que qualquer outro carro 100% elétrico. Então, está aqui o nosso produto nas próximas décadas para competir globalmente. Agora, nós precisamos criar a condição de, enquanto não tem o 100% carro elétrico brasileiro, restringir a importação, porque nós queremos vender o nosso produto que é mais eficiente. Nós vamos inundar o mercado brasileiro de um produto que contribui com a poluição global, porque o carro pode estar muito eficiente aqui, mas ele está sendo produzido na China e a matriz energética é altamente poluidora. Um outro aspecto é o seguinte,
O Brasil está preparado no seu território nacional para implantar infraestrutura para carregar? Seguramente ainda não. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos. Eu pego o território nacional lá dos Estados Unidos, também não está preparado para ter 100% da sua frota totalmente elétrica, carregar na tomada. Enfim, você tem aqui um processo de transição importante e nós temos que olhar para os empregos do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, e temos que disputar o que nós temos muita eficiência, que é a nossa produção do nosso combustível, dos nossos carros, colocado dessa maneira. Evidente que nós temos que construir parcerias, né? Você pode ter parceria com o continente africano, porque nós não podemos querer produzir só nós as canas que é necessária para oferecer esse conjunto de frota para os países que quiserem se interessarem em ser parceiro do Brasil nesse processo. Tem outros países que podem participar desse processo, ou seja, nós temos que olhar globalmente como que o Brasil vai partilhar disso. 7h23, ministro, a gente precisa encerrar, mas antes disso não posso deixar de lhe perguntar também sobre o projeto dos aplicativos. Por que esse projeto travou no Congresso? E eu pergunto ao senhor, ministro, o governo não negociou, não conversou com os atores envolvidos antes de apresentar essa proposta? Veja, tem uma dificuldade que é assim, uma categoria nova e, portanto, sem representação formal. Então, teve uma dificuldade de montar essas bancadas. Montamos, discutimos bastante, conversamos bastante, mas quando o projeto chega no Congresso Nacional, nós apanhamos na comunicação e a versão da mentira sobre a verdade acabou influenciando bastante. Mas, neste momento, o projeto está tramitando na Comissão de Indústria e Comércio. Eu creio que a semana que vem ele dará um passo importante, que é ser lido o relatório do relator, do deputado Augusto Coutinho, que está cuidando com muito carinho do relatório. Temos conversado bastante toda semana sobre isso, a evolução desse relatório. Eu creio que a Comissão de Indústria e Comércio aprovará esse projeto para tramitar para outra comissão até chegar no plenário. Tem um diálogo com o presidente da Arthur Lira também, com o nosso líder do governo, que tem trabalhado isso semanalmente com as bancadas. Eu creio que ele andará e tenho segurança que ele será aprovado pela Câmara, depois vai tramitar no Senado. E será muito bom para os trabalhadores em especial. A versão vendida pelas redes que eu falei que transforma verdade em mentira, mentira em verdade, acabou dizendo que o governo quer só arrecadar. Na verdade, nós queremos proteger os trabalhadores a pedido deles próprios e atendendo na essência o que eles nos pediram, que foi ter segurança, ter garantias com autonomia. Isso tudo está garantido desde a origem do projeto e está garantido também seguramente do relatório do deputado. Aí já é um produto do debate no parlamento que é assim mesmo. O governo oferece um produto, e esse produto não é do governo, é um resultado de conversa de bancadas, trabalhadores e empregadores, e a partir daí isso transita para o parlamento, que é o próprio local de ouvir todos os setores. A Câmara está ouvindo, a comissão está ouvindo, o relator fez audiências públicas em vários estados brasileiros, entre elas na Câmara, participei de algumas, e esse debate seguramente vai chegar num resultado de que será bom para os motoristas. 7h26, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula, que hoje participou ao vivo conosco aqui do jornalismo da Nova Brasil FM, direto dos nossos estúdios em Brasília. Ministro, a pasta é muito grande, são muitos assuntos, o senhor vai ter que voltar para a gente continuar essa nossa conversa com os nossos ouvintes. Por hoje, muito obrigado. Fechado, só combinar, a gente está aqui, um abraço à audiência, comentar mais uma vez a Michele, Nonato e você, Diego. Bom trabalho e boa audiência. Obrigado. Até amanhã, Michele e Nonato. Valeu, Diego. Valeu, Diego. Obrigada, ministro.